Igreja Assembleia de Deus, Harmonia. Bom, meus queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer poder me dirigir a cada um de vocês, tendo em vista a ministração do ensino de Jesus, da palavra de Deus. Grandes são as saudades e nós estamos aqui utilizando esta transmissão para que você possa então participar do culto, unidos agora no mesmo espírito. Dá aí uma paradinha, não fique fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Dedique esta hora ao seu culto de adoração, de louvor e de ação de graças ao Senhor.
Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, a fim de que tudo que aqui for realizado seja para a honra, a glória, o louvor de Deus, a edificação do seu povo, a nossa alegria. Maravilhoso Deus e Pai, nesta hora te damos graças por tuas expressões de amor, de cuidado, de carinho, de zelo para com cada um de nós. Te agradecemos por todos os meios que o Senhor tem providenciado para que pudéssemos estar aqui e poder realizar a tua obra, o teu trabalho, aquilo que tu queres. Que a tua palavra, mais uma vez, seja dirigida a cada pessoa, a cada coração, e que as necessidades sejam atendidas pelo Senhor, que tudo pode. Desde já te agradecemos por todas as respostas ao clamor do teu povo. Dá que o teu Espírito Santo use cada um de acordo com a tua soberana vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar.
acredita. Ninguém explica Deus, dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Estamos muito felizes por mais uma oportunidade de estar com os irmãos, louvando e adorando ao Senhor. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, que até é difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu
sempre abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Mais uma vez cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Vamos cantar mais um hino, meus amados irmãos, de número 83 da nossa harpa cristã, com muita alegria, que diz assim: não posso explicar o amor que Jesus tem por todos nós. Amém? Maestro Davi. Mas perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do soldado a ti virá. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. A igreja Não posso explicar. Que maravilha. Qual meio é Jesus? Diga. Lindo coral. É Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. A igreja. Aleluia, glória a Deus. Qual meio Jesus, diga. Quão meigo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. A igreja. Aleluia, glória a Deus. Explicar. Qual meio é Jesus? Oh, glória a Deus. É Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Diga mais uma vez. Não posso. Não posso explicar. Grande coral harmonia. Aleluia. Tu és Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu vou louvar aqui uma canção muito bela, de Osés de Paula, que fala das coisas que Deus fez na terra, né? Grandes coisas. Tudo o que Ele fez é para a honra e a glória do nome dEle. Por isso que eu vou louvar essa canção, adorando a Deus, a fim de que Deus fale conosco, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tens a beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfume suave, tens
Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tu és meu Senhor, meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar. Aleluia. E que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus abençoe, glória a Deus. Amém. Queridos, vamos agora ler a palavra. Em seguida, nós estaremos refletindo sobre tudo que ela nos diz no Salmo de número 32. É um salmo de apenas 11 versículos que nós vamos, nesse instante, ler, e depois nós vamos refletir sobre cada um deles. Salmo 32, a partir do 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir.
Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Amém? Aqui está, este é um salmo considerado salmo didático. Ele tem, portanto, começo, meio e fim. Ele faz uma abordagem completa sobre o pecado, a realidade do pecado, os seus efeitos sobre o humano. Ao mesmo tempo, ele dá a forma como devemos vencer o pecado. E, finalmente, mostra a felicidade daquele que, sendo pecador, torna-se liberto do pecado e passa a viver, então, uma outra realidade de vida. O Salmo é didático porque ele cobre todo esse processo de queda até a salvação. Portanto, devemos agora, a partir de então, falar sobre cada um destes versículos, e para isso eu chamo mais uma vez a sua atenção. Vamos juntos. No verso 3, ele diz o seguinte: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Aqui o salmista mostra que todo o sofrimento, ele é o resultado do pecado. O pecado é que produz todo o sofrimento até a morte. O pecado é responsável por tudo isto. E ele aqui está dizendo da sua história de pecado antes de confessá-los. Ele disse: os pecados inconfessos estavam o oprimindo a tal ponto que ele chega a se comparar a uma árvore, a uma planta sem água. Ela vai morrendo lentamente, suas folhas vão caindo, elas vão secando, elas chegam ao ponto de morrer completamente, desde as folhas até as raízes. Há um texto bíblico que diz, lá em Amós, que não sobrará nem raiz, nem ramo, porque o pecado tem este poder de aniquilar a vida. Quando o pecado foi cometido lá no Éden, Adão foi tomado de medo, de culpa, de vergonha. Ele se esconde, ele fica sem a visão, ele fica assustado, ele fica sem direção. Afinal, ele está escondido, e uma pessoa escondida é sempre uma pessoa amedrontada, tolhida. E esta é a produção que o pecado gera no coração humano, que não foi feito para pecar, foi advertido até para não pecar, foi de alguma forma ensinado o que deveria e o que não deveria.
Entretanto, o homem caiu, pecou. A Bíblia diz: todos pecaram, Romanos 3:23. E aí vem o nosso título: pequei. E agora? Esta talvez seja a questão de muita gente. Eu gostaria exatamente de desenvolver alguma coisa dentro deste salmo, em cima deste tema: pequei. E agora? O que fazer? Como já disse no verso 4, o efeito do pecado é extremamente danoso. Isaías, descrevendo a visão de Deus sobre um pecador, veja como Deus observou o pecador e falou acerca do seu estado de pecado. Isaías 1:5, 5 e 6 diz assim: onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Porque insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento, desde a planta do pé até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergonhas e ferimentos sangrando, que não foram limpos, nem atados, tampouco tratados com azeite. Essa é a condição do homem pecador. Aí este homem pecador põe dinheiro no bolso e pensa que o dinheiro vai resolver. Não vai. Os recursos materiais não resolvem. Você precisa de algo mais além da materialidade. Você precisa de Deus. Nós vamos mostrar isto mais precisamente. Isaías 59, verso 2, diz que o pecado nos afasta de Deus, faz uma parede que divide um do outro. O pecado é uma barreira que nos isola de Deus. Por isto, tanto sofrimento, por isto, tanta angústia, por isto, tanto suspiro de dor. E o grave problema é que o pecado gera a morte, porém, uma grande parte deste mundo, de pessoas que vivem no mundo, que jaz no maligno, não se dão conta disto. Acha que o pecado não é o que a Bíblia diz. Não creem que o pecado é responsável por todo o sofrimento. E aí é onde o pecado, uma vez ignorado pelas pessoas, não diagnosticado, não tratado, ele aumenta, ele cresce, ele vai matando e eliminando as pessoas de uma forma muito esmagadora. Porque sabe o que é que a maioria, como tratam o pecado? Vejam o que diz Provérbios 14, e o verso 9 diz: os tolos, os loucos, zombam do pecado. O pecado para muita gente é uma gozação. É dizer, olha, isto é pecado, isto é proibido. E já associa isto a uma fração de pessoas que combatem o pecado, e aí é motivo até de riso, de zombaria, porque não creem que o pecado é tudo isto que Jesus diz que é, que as Escrituras Sagradas diz que é, porém as pessoas não creem.
e aí são tolas, são tratadas como pessoas loucas, porque são capazes de fazer tudo para fugir de um vírus, porém não querem enxergar que há uma periculosidade incomparavelmente maior no vírus chamado pecado. E para isso as pessoas não querem buscar recursos. Porém, aqui, neste salmo, o salmista está exatamente dando o seu testemunho pessoal de como ele resolveu esta questão. Para isso, teve que enfrentar o pecado com os recursos de Deus, que Deus orienta. Então, em segundo lugar, eu queria falar que o arrependimento e a confissão de pecados é a única forma de vencê-lo. E esta, Deus colocou à minha disposição, à tua disposição, à nossa disposição. Então, cabe a nós, vejamos o que diz o verso 5. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Olha, é cada um por si nesta questão. O salmista não está confessando o pecado por uma outra pessoa, ele está confessando o seu próprio pecado. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, você é responsável agora, presta bem atenção na continuidade. O salmista disse: eu confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade, minhas culpas, minhas transgressões ao Senhor. Ele não confessou a qualquer um, porque nenhum homem pode remover pecados. Somente Deus tem este poder. Portanto, é por isso que a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens através do qual importa que sejamos salvos. Quem salva é Jesus, que é Deus. Ele é o único. E devemos confessar a Ele. E Ele disse: quando confessei, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É por isso que Isaías 1:18 diz: ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a alva lã. Ele é poderoso para fazer isto. Por isso mesmo, a nossa chance. E a nossa chance está em Provérbios 28:13, que mostra uma realidade muito forte. Diz lá: se nós não confessarmos os nossos pecados, jamais prosperaremos. Porém, se confessarmos e deixarmos, alcançaremos misericórdia. Você não quer isso para você? Enquanto você resistiu, o salmista foi claro. Ele disse: os meus pecados inconfessos estavam me matando. Eu estava morrendo como uma planta sem água. Eu estava definhando os ossos. Expressão desse texto. Você vai querer continuar nesse sofrimento, nesta angústia, nesta falta de comunhão com aquele que te criou?
mude de direção. 1 de João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que Deus tem para você, é isso que Ele tem para mim. E você não está fora dessa, como nenhum ser humano está fora dessa. Em Lucas 13, do verso 3 e o 4, por 2 vezes, nesses 2 versos do Evangelho de Lucas 13, Jesus chegou a dizer e repetir, olha lá: se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Depois ele repete no verso 4, exatamente a mesma coisa: se não vos arrependerdes, todos vós da mesma maneira perecereis. Palavras de Jesus. Ele está dizendo para essa dor, essa angústia que o salmista descreveu no verso 3, ele está dizendo a única coisa é você confessar. E não é só você, são todos. Se todos igualmente não se arrependerem, perecerão. Isso é a coisa mais certa, mais segura que existe, é isso. E aí a terceira coisa que eu gostaria de dizer é o que está no verso 6. Todos devem agora buscar o perdão de Deus, todos, portanto. Olha o que ele diz no verso 6. Dessa maneira, já que é assim, não é? Todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo todos que creem, orem a Deus, clamem a Deus, chamem por Deus, peçam o socorro de Deus. Como o salmista disse, olhando para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aquele publicano na parábola de Jesus, que ali quietinho, afastado, discreto, não tinha coragem nem de levantar a cabeça, mas tinha condição de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Ele estava orando pelo perdão. E Jesus disse que foi tudo o que ele recebeu. Ele voltou para casa liberto, livre, justificado. Agora ele era justo. Por quê? Porque ele orou a Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia, clamando por salvação. E foi exatamente isto. E aí ele diz: a gente tem que fazer isto enquanto pode ser encontrado. É uma outra coisa aqui. Por quê, hein? Porque essa porta de salvação vai se fechar. Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas, 5 que adentraram a presença do noivo, e 5 delas se atrasaram, não se prepararam, negligenciaram, não tomaram os devidos cuidados. Resultado, a porta se fechou. A Bíblia diz que quando a porta se fechou, depois, fora de tempo, elas chegaram e bateram: abre-nos a porta. E a voz que ouviram, a voz do noivo, a voz de Deus, foi a seguinte: eu não vos conheço. Por isso mesmo o salmista está dizendo que os homens,
homens pecadores que somos todos nós, devemos ir a Deus em tempo de poder achá-lo, como diz Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadecerá deles. Torna para o nosso Deus, Ele é grandioso em perdoar. Ele quer mesmo perdoar você, meu irmão, assim como perdoou a mim. Mas Ele perdoou a mim em que condição? Quando eu reconheci meus pecados, quando os confessei, quando assumi o compromisso de andar fazendo o meu melhor, o meu possível, para não pecar contra Ele, e para isso nada melhor do que guardar a palavra. Por isso também o salmista chegou a dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você quiser nesta noite, você terá tudo em seu favor. Deus em seu favor é o suficiente, porque se Ele é por nós, quem será contra nós? É claro que esses inimigos se tornam mirins diante da grandeza deste que nos guarda e que nos protege com o seu perdão. Então ele diz, desta maneira, todos os que têm fé, orem a ti, há tempo de poder encontrar. Aí diz, quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. As torrentes destruidoras deste mundo, quando vêm, nós temos onde nos abrigar, porque agora nós estamos em Deus. E quem está em Deus, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Este é o resultado de quem é liberto do pecado. E aí vem, que tempo é este que a gente pode achar? Qual é o nosso tempo? Qual é o meu tempo, o teu tempo? Vamos ver o que Paulo ensinou sobre isto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, aliás 6 e verso 2. Diz assim: porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza, vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. É isso que está dito aqui. Portanto, meu tempo, teu tempo, sabe quando é? Eu não tenho nenhum poder sobre o segundo que ficou para trás. Eu não tenho nenhum poder sobre o segundo que está à minha frente. O meu tempo é agora. Por isso ele fechou aqui. Agora é o dia da salvação. Você não tem por que ficar esperando. Você não tem que ficar aguardando um outro momento. Porque o que você tem, o que eu tenho é o agora. Por isso mesmo, este salmo é didático, porque ele vai fechando todo esse processo, inclusive mostrando os riscos, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Em quarto lugar, vamos para o verso 7. A gente começou lá no 3, estamos no 7, voltaremos depois para o 1 e o 2 no final, ok? Vamos comigo. Verso 7. A Bíblia diz aqui que quem alcança o perdão de Deus encontrou segurança, alívio e alegria. Vamos lá. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Você ouviu bem?
É o mesmo homem, é a mesma pessoa, é a mesma do verso 3. Se você fizer agora, vou realizar a leitura do 3 para você confrontar com a leitura desse 7, para você ver a mudança, a transformação que ocorre com aqueles que confessam. Vamos lá então, verso 3. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia a dia tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Bom, vemos aqui o que é que o pecado inconfesso provoca, produz. Vamos agora para o verso 7. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições, e com cânticos de salvação me envolves. Eu pergunto, será se vale a pena confessar? Ou a gente vai continuar zombando do pecado como loucos, achando que ele não existe, pecados não existem, que isto é uma criação da mente humana apenas. Isso é uma questão para os fracos, e você vai continuar sendo miserável, se esvaindo. Mas aqui está um homem dando o seu próprio testemunho, mostrando que é a mesma pessoa, só que houve uma transformação, segundo aos Coríntios 5:17, não é? Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Agora é novo, tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Que maravilha! Salmo 46 e verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, nada disso removerá a nossa paz, a nossa segurança, porque nós estamos protegidos e abrigados em Deus. Vejam o que diz Isaías no capítulo 12, verso 1 em diante. Então dirás naquele dia, isto é, no dia do perdão, no dia que eu confessei, no dia que eu fui perdoado, no dia que eu fui justificado, no dia que eu abri o coração perante Deus para assumir o meu pecado e a minha culpa e clamar por misericórdia, então dirás naquele dia: louvo-te, ó Yahvé, meu Senhor. Porque embora tivesses estado irado contra mim, a tua fúria cessou, e agora me concedeste o teu consolo. Ei-lo, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Amém? Você pode me acompanhar neste amém, dizendo assim: seja. Você é convidado para isto. Ele diz aqui: embora estivesses irado contra mim, sim, o pecado provoca a ira de Deus. Éramos por natureza filhos da ira, mas agora somos filhos do reino do seu amor. Essa posição foi completamente mudada, mas ele tinha plena certeza de que o pecado provocava
brava fúria, a ira divina, mas agora veio consolo. Por que veio consolo? Porque a pessoa confessou, assumiu e recebeu o perdão. Por isso mesmo, as Escrituras nos estimulam tanto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E venha então o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Agora não há mais separação, porque o pecado que causava a separação foi cancelado, foi deletado, foi apagado, e portanto agora a ira não existe mais. Agora é o consolo de Deus, Ele é a nossa salvação. Em quinto lugar, quem encontra o Senhor assim, encontrou o bom pastor, o amigo mais achegado do que um irmão, o guia da nossa vida. Vejamos o que diz o verso 8 da mesma leitura, tá? Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Veja agora como a vida mudou. Uma vez perdoados, Ele é o nosso bom pastor, e Ele vem agora para nos instruir, para nos ensinar no caminho que devemos seguir. Agora é um caminho novo, estreito e apertado, mas leva a vida, vale a pena. E Ele vai nos instruindo nesse caminho. Por isso Ele está dizendo: instruir-te-ei. Olha, nesta perspectiva, Jesus sempre nos ensinou. Ele não ensinou apenas falando, verbalizando, Ele ensinou praticando, exercendo, dando exemplo. Jesus ensinou falando, através das Escrituras. Inclusive Ele chegou a escrever na areia, o dedo na areia, aquela coisa de menino do interior, como eu fiz muitas vezes com os meus irmãos. Botava a serra de cortar capim de um lado e ia escrever alguma coisa em algum barro, alguma areia na terra afinal. Jesus fez até isto na perspectiva de instruir, de ensinar gente que estava cheia de ódio, querendo destruir a mulher adúltera, e enquanto isto ele se abaixou e foi escrever na areia, não sabemos o que, porém ensinando. É tanto que depois, com uma só frase, todos desistiram do ódio, da morte. Todos mudaram de posição e aquela vida foi liberta por Jesus. A mulher aquela mulher adúltera, a mulher pecadora. Então, meus queridos, é assim que é. Ele é o nosso mestre que vai nos ensinando. E olha lá uma coisa importante. Nesta perspectiva de ensinar, você sabia que uma vez Jesus tirou a própria roupa, ele se despiu para ensinar? É lindo isto, não? Então ele se despiu, pegou uma toalha, pegou também roupa, uma toalha, uma bacia, pôs água na bacia, e então ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Já pensou nisto? Esta lição arquetípica que ele estabeleceu a partir de ali, nos ensinando a lição do amor, da caridade, do respeito para com o semelhante, da disponibilidade de servir, tudo isso para nos ensinar. Mas depois que ele diz o Senhor, instruir-te-ei, ele agora diz, te guiarei no caminho a seguir. Então,
Ele ensina tudo e até o caminho que a gente deve seguir. A Bíblia diz que Ele guia-nos mansamente às águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Esse é Jesus. Ele chegou a dizer: eu sou o caminho, para mostrar que a gente não ficaria sem direção. E o Espírito Santo que Ele enviou, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele diz que esse Espírito nos guiaria em toda a verdade. E os trilhos do Espírito Santo é bondade, justiça e verdade. Ele não foge disso. Então nós temos um mestre, um pastor, o nosso Deus que nos instrui, que nos guia e que nos aconselha. É o que ele diz no final desse verso 8. Afinal, em Isaías 9, não é? Mostra o verso 6 que Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é Jesus. João 10 e 27 diz que a gente segue ouvindo os seus conselhos, ouvindo a sua voz. E Ele faz tudo isso porque agora somos povo de Deus, somos o povo de Deus. Você também precisa disto, claro que você precisa, e é tudo que nós queremos que você faça para receber de Deus este investimento tão importante. Veja o que ele diz em Tito capítulo 2, verso 14. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então Ele investe em mim e em você, porque somos dele, propriedades dele. Ele nos comprou com alto preço, nos comprou com o seu sangue. E disse mais: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Ele veio, a gente não foi a Ele, Ele veio a nós, trazendo-nos salvação, vida abundante. E agora Ele faz uma advertência no verso 9. No verso 9 Ele diz a mim e a você: não seja estúpido. Ele diz isso. Vejamos o verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Então ele está dizendo: calma, eu não quero nada forçado, eu não quero nenhum bonequinho de chumbo me seguindo. Eu quero gente com consciência. Por isso esse salmo é didático, por isso eu estou aqui passando esse tempo para você compreender esse processo de salvação para você, para mim, para todos nós. Isso é o que há de mais importante. Isso é mais importante do que as notícias dos maiores jornais deste mundo. Isso aqui trata de eternidade, não da temporalidade, das coisas efêmeras deste mundo, absolutamente não. Por isso mesmo eu pedi: dá uma paradinha aí, meu filho. Silencia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Escuta aí, por favor. Não seja como o cavalo ou a mula, que precisam de freios. Deus não quer colocar freio, Ele não quer nada força. Ele quer que você se conscientize, que esta palavra entre no seu coração, porque com Ele não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo convencendo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, te oferece a Ele neste momento, te prostra diante dEle nesta hora. Verso 10. Ele fala dos sofrimentos dos ímpios.
Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. O que é que você quer? Quer muito sofrimento ou quer a bondade do Senhor? O muito sofrimento é para aquele que não se curva, não se prostra, não reconhece, aqueles que endurecem a sua cerviz, aqueles que são contumazes no erro, aqueles que por mais sofrimentos que venham, eles só fazem reclamar, agredir, revoltar-se, eles não se humilham. Mas Deus aqui está dizendo que nós devemos sim nos curvar, porque nós seremos, Ele quer as coisas com leveza, Ele quer a sua obediência consciente. Ele não quer que você seja alguém tolo, seguindo de qualquer forma. Ele quer falar ao teu coração. Portanto, veja que no verso anterior, ele chegou a dizer o seguinte: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Então, você quer ser amigo de Deus? Faça o que Ele manda. E aqui no verso 10, quando ele mostra que o sofrimento dos ímpios, os sofrimentos são muitos e pesados, no Salmo 1 e o verso 5 diz: por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então, para que você saia dessa regra, desse mar de loucos que zombam do pecado, saia daí, confesse e venha para Deus, porque a impiedade conduz à destruição, mas o Senhor quer favorecer grandemente a sua vida. E quando isto ocorre, em sétimo lugar, para a gente finalizar, eu quero dizer o que está no verso 11 agora. O 11, e depois nós vamos voltar para o 1 e o 2, para a gente ver agora o estado desse homem que passou por esse caminho de morte chamado pecado, sai dele mediante a confissão, entra agora numa nova vida, e agora ensinado, instruído, aconselhado, guiado pelo Senhor, povo de Deus, advertido para não ser estúpido, e sim obedecer com leveza, com facilidade, com consciência, sem servir a ninguém como imposição, mas na liberdade que o Espírito Santo oferece, você possa agora viver a vida feliz do verso 11. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Essa é a descrição do final do Salmo. E aí eu quero emendar essa leitura com o verso 1 e 2. Vamos lá então, emendando as duas. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos os que sois retos de coração. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Olha agora a ampla felicidade, alegria, cântico, júbilo, e tudo isso é eterno. Eternamente. Jesus Cristo disse que veio trazer vida eterna, vida abundante, esse estado de felicidade agora não tem mais fim.
A morte não representa absolutamente nada, nenhuma letra, é apenas uma vírgula para a gente adentrar neste ambiente que está preparado. A gente vai sair do andar de baixo e vai passar para o andar de cima e viver então eternamente com o Senhor. Há um exemplo clássico que a gente poderia deixar aqui, eu vou frisar bem rapidamente: o filho pródigo. Aquele homem encarregado de pecado, que saiu de casa, que rompeu com o pai, que desejou a sua morte, que se apropriou de tudo de bom que tinha, estragou, perdeu, jogou, rasgou, não valorizou, sucumbiu na dor, na tristeza, no sofrimento, na fome, no desapontamento, na falta de recursos, queria comer comida de porcos e mesmo assim ninguém deixava, e no meio dessa angústia ele resolveu confessar, se assumir, voltar ao Pai, e ele assim o fez, com as últimas forças, já com roupas completamente indignas e a inanição batendo por falta de recursos, possivelmente caminhando a passos curtos, cambaleante por falta de forças, mas mesmo assim ele veio, e chegando próximo, quando o pai o avistou, correu ao seu encontro, e ele, ao ver a aproximação do pai, ele confessou: Pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz um empregado teu. E o pai o abraçou, o beijou, o acolheu, o recebeu, o incluiu, o vestiu com vestes novas, calçados novos, anel no dedo, e mandou fazer a festa, e disse: este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado, e começaram a alegrar-se. É isto que você pode promover hoje, se você resolver receber esta lição do Salmo 32, aplicando-o à sua própria vida, confessando os seus pecados, voltando para Deus. Você vai promover alegria aqui na terra perante os servos de Deus. No meu caso, terei todo o prazer de receber a sua comunicação, mas não é só isto. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, confessa, volta para Deus, há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Então você pode promover alegria agora, aqui na terra e também nos céus. Portanto, entra aí, comunica a tua decisão de seguir a Jesus, de servir a Ele, de receber todo o perdão e bem que Ele tem para te dar. Que seja assim com você, que seja assim com todos que me ouvem e ainda não fizeram a sua decisão, porque olha, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Deus abençoe a todos. Quero dizer para você que aquele que se afastou da casa do Senhor, volte com muita pressa, porque quem sai da presença de Deus perde a direção, e Jesus é o único caminho que leva o homem para o céu. Aleluia. Faça como um filho pródigo, volte à casa do Pai. Glória a Deus.
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Volte ao primeiro amor, Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Volte ao primeiro amor, Jesus. Queremos agora finalizar agradecendo aí a sua audiência, a sua parada. Eu quero, nesse momento, mesmo virtualmente, abraçar você, dar um abraço caloroso em cada um, em cada uma, que Deus ajude e que Ele supra completamente as necessidades de cada um, de cada família, e que a gente possa logo, logo voltar a ter os nossos encontros presenciais, onde estaremos, sim, nos alegrando,
ao tocar, ao ver cada um de vocês. Que tenham todos uma excelente semana, sob a proteção gloriosa deste bom pastor que nos instrui, nos guia e nos aconselha, e que assim possamos avançar para a glória de Jesus. Vamos orar, encerrando este culto. Maravilhoso Pai, como é bom, como é gostoso, como é maravilhoso ouvir a Tua voz, receber os Teus ensinamentos, Tu que és o Mestre Supremo por excelência. Diante de Ti nós nos curvamos para Te ouvir, como fez Maria, fazendo cessar as atividades, prostrar-se aos Teus pés e ouvir de Ti os sábios conselhos, as instruções. Ah, Mestre maravilhoso, Tu continuas nos ensinando, Tu nos deste exemplos tão firmes que até hoje nós podemos entendê-los com tamanha grandeza e clareza. Abençoa cada uma e a cada um, fortalece o coração de cada um de nossos ouvintes, que haja quebrantamento, confissão, recusa do pecado, e que haja alegria e gozo e prazer em cada pessoa que vier a render-se aos Teus pés. Te agradecemos por tudo. Que o grande e eterno amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede?
parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto.